Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Pode Transformar, o podcast do Grupo Sinop. Hoje, olha, 50 anos de Sinop. O que pode ser comemorado, deve ser comemorado e o que esperar dos próximos 50 anos. E para isso, duas pessoas que conhecem demais a cidade, têm uma posição de destaque aqui na cidade, ó, mais de 20 e tantos anos morando aqui, então tem muita história a contar. Primeiro convidado sentado à minha frente, o Volmir Contreira. Ele é gerente do Sebrae aqui em Sinop. E junto a mim, do meu lado, Jairo Schmidt, diretor administrativo do Grupo Sinop. Cada um de vocês com mais de 20 e tantos anos de Sinop. Quais foram os principais marcos históricos da cidade nesses últimos 50 anos? Vocês sabem citar alguns? Bom dia, olá João, como vai? Tudo bem, Jairo? Cara, se fosse falar pelo Sebrae, cara, o Sebrae entrou em Sinop aqui em 96, então ainda era o forte naquela época, era a indústria madeireira, foi um grande polo, né, de Sinop ser um setor de referência nacionalmente falando. Essas fumaças que a gente está vendo essa semana aqui, nós vivemos isso na pele há 20 e poucos anos atrás. É mesmo? Eu pensei que nunca tinha acontecido coisa bem parecida aqui. Nós voltamos aí há quase 30 anos atrás, na época do ciclo da madeira. Tinha muitas indústrias que à noite baixava essa neblina, né, que era fumaça, e não enxergava 100 metros, 200 metros na frente. Então a gente viveu todo esse ciclo da madeira, depois tivemos o ciclo da agricultura, para Sinop se transformar hoje o que é um grande polo, principalmente na área de prestação de serviço e de saúde, né? Então o que Sinop é hoje deve-se muito aos colonizadores que vieram aí há mais de 50 anos atrás para transformar essa cidade como um grande Eldorado que encanta a todos que para cá vem, né? E você, Jairo, o que você marca como um dos marcos de Sinop? Olha, João, é um tema bastante amplo, né? Quando se fala de marcos, eu acho que cada coisa a seu tempo, né? Quando a gente olha várias frentes, várias áreas da cidade, nós tivemos várias conquistas. E eu falo isso porque para cada etapa nesses 50 anos de história de Sinop, cada uma dessas áreas nós vemos evolução. Se eu falo, vou citar, por exemplo, a rodovia, né? Que nós temos tanto o acesso aos nossos mantimentos como o escoamento da produção. A primeira conquista nos anos 70 foi a abertura da estrada. Nos anos 80, a conquista foi a pavimentação. Hoje nós estamos em busca da duplicação dessa BR. Então, João, assim, a gente pode olhar inúmeras, né? Quando você olha uma cidade que foi construída a partir do zero, né? Um projeto exatamente traçado no meio da mata, floresta, né? No meio da floresta. Clarão na Amazônia, né? Exatamente. Então, assim, toda e qualquer conquista ao longo desses 50 anos, elas podem ser comemoradas. E Sinop, realmente, é muito difícil você apontar para algo que nós não conseguimos evoluir, né, durante essas décadas. Mas vocês que estão aqui, há quantos anos você está aqui, Volmir? Eu já vim para Mato Grosso em 84, e até reforçando o que o Jairo falou, quando eu vim para o Mato Grosso em 84, o asfalto era até no Posto Gil. Então dali para cima era tudo estrada de chão. Você vê que 84 está dando aí, sei lá, 40 anos que o asfalto chegou realmente aqui para Sinop, aqui para cima. Então eu já vim para Mato Grosso com 11 anos de idade, né? Há 40 anos que eu moro aqui, e em Sinop há 30 anos morando aqui. E você, Jairo? Eu estou há 27, 28 anos em Sinop. Mas diz uma coisa, e marco pessoal de vocês, não da vida de vocês, mas qual foi a mudança de Sinop que vocês viveram e falaram, caramba, que bacana, eu vivi isso, eu vivi essa construção, ou eu vivi esse momento. Qual foi nesses 50 anos? Vocês conseguem destacar um? Eu tenho um ponto muito marcante, porque quando eu cheguei há 27, 28 anos atrás, existiam poucas quadras aqui na parte central da cidade que eram pavimentadas. Acho que a grande evolução da cidade ela começou a ser construída no início dos anos 2000, né? Quando uma gestão municipal passou a asfaltar todos os bairros e trazer qualidade de vida. Isso elevou Sinop a um patamar diferenciado em termos de referência para toda a região, porque, João, é muito difícil na chuva você viver no barro e na seca você viver na poeira. Então eu acredito que isso, para mim pessoalmente, né, foi um grande marco aí nesses últimos anos de Sinop, aí, a pavimentação, que é algo muito simples, né, quando você for ver comparado a grandes centros, mas que aqui trouxe grande transformação. E para você, Volmir?
João, o que eu lembro muito de Sinop quando eu cheguei aqui, Sinop, a gente hoje estamos muito bem servidos em termos de infraestrutura, claro que tem melhorias que ainda são passíveis e necessárias a serem feitas, mas eu lembro quando eu vim morar em Sinop, a energia de Sinop era dos motores, né, que ficava ali ao lado da BR, ali perto do Parque Exposição ali. E aí a energia que vira e mexe caía com muito mais frequência, era muito pior ainda do que ainda hoje a gente sabe que pode ser melhorado. Então o que marca, ainda tem até hoje aqueles motores ali ao lado da BR, que é um fato histórico, né? Era movida a diesel, né, a nossa energia aqui, pela dificuldade de não ter hoje acesso às energias produzidas pelas usinas hidrelétricas, né? Então acho que isso é uma coisa. Eu morei num bairro aqui que era o Jardim Primavera, na época eu cheguei aqui em 94, 95, para mim chegar até o centro, essa Rua das Primavera, que é da Meridional aqui, era estrada de chão. Na época da chuva a gente sabia como é que é. Chovia muito mais do que chove hoje, então você vinha andar para o centro, era embaixo de lama, de barro, de água aqui, que era uma coisa que marcou muito essa minha chegada aí há 30 anos atrás aqui em Sinop. Né? Posso complementar, né? É um tema que você levou, né? A energia elétrica, quando se fala ali, né, de comparativos e de evolução, realmente, no início, né, era através de motores. Depois, João, era um linhão que vinha de Cuiabá para cá. E ela era único. Então, quando acontecia alguma coisa nessas torres, que tem vários fatos, vários relatos, a cidade e toda a região ficava vários dias sem energia. Depois veio, através da usina, né, hidrelétrica daqui, a usina Sinop. Hoje nós temos uma rede interligada nacionalmente. Então, assim, as oscilações elas são muito menores e hoje a gente está muito bem servido em relação a isso. E uma coisa, até complementando, aproveitando o gancho do Jairo, João, eu lembro quando eu entrei no Sebrae em 94, que eu fiz o processo seletivo, 94, não, 97 que eu entrei. No dia que eu estava fazendo o processo de entrevista para entrar no Sebrae, foi o dia que quem mora aqui vai lembrar que derrubaram umas torres lá em Lucas do Rio Verde. A cidade ficou acho que uns 2 dias sem energia. Então no meio do processo seletivo, derruba as torres, a cidade ficou, era durante o dia, né, mas ainda foi na base do ventiladorzão mesmo, janela aberta para fazer um seletivo. Então isso foi meado, acho que março de 97 que foi um ato de vandalismo tal, na época derrubaram umas torres lá e toda a região de Lucas para cima acabou ficando sem energia. Uma coisa que hoje, graças a Deus, não acontece mais. Né? Hoje vocês andam por Sinop e lembrando desse passado, o que vocês sentem andando pelas avenidas todas pavimentadas, iluminação, centros médicos, escolas, como que é? Vocês imaginavam isso quando vocês chegaram, que ela ia crescer nesse nível? Não, na minha visão, na época, como eu fui morar numa cidade menor aqui para frente, 150 quilômetros, morei em Terra Nova 11 anos, Sinop já era, na época, uma cidade polo, assim como Colíder foi, durante muito tempo, polo daquela região ali. E hoje a gente vê que Guarantã está se destacando muito naquela região. Mas já tinha uma visão que Sinop seria, sim, uma cidade de destaque. Não no patamar, no nível que ela chegou hoje, né? Que a gente vê Sinop cresceu maior que o PIB chinês, né, 10% ao ano. Então é uma cidade que realmente não dá para você imaginar como vai ser os próximos 50 anos dela daqui para frente, né? Vai ser muito mais desenvolvida, com certeza, tal. Mas é uma cidade, como a gente trabalha ali nessa área de empreendedorismo, a gente vê muitos empreendedores que vêm para Sinop e se encantam pela estrutura, pela organização, por ser uma cidade planejada, que está se preparando para que cada vez mais esse futuro chegue, né, de forma organizada e planejada, porque realmente todas as pessoas consigam ser bem recebidos aqui. Uma característica que eu vejo muito em Sinop aqui, essa multidisciplinaridade, várias populações de diferentes partes do país vêm para cá. Você vai aqui para municípios mais próximos, como Sorriso, Lucas, por exemplo, o gaúcho lá é muito forte lá, tanto você anda dentro dos ambientes empresariais, você vê o chimarrão, a garrafa. Como Sinop é uma cidade que acolheu diferentes regiões e populações, existe uma mistura muito maior de raças aqui, de diferentes regiões do país. Eu acho que isso é muito rico, né? E Sinop é uma cidade que tem uma característica muito forte de receber bem quem vem para cá. Quem tem vontade de vir para Sinop para empreender ou para trabalhar, aqui é um campo fértil para isso. Né? Como vocês veem, e a pergunta agora ia ser essa mesmo, a população de Sinop, quem é o sinopense hoje em dia? Porque é uma mistura de todo mundo, já temos muitos sinopenses de nascimento, como que é isso? Olha, João, no início, até 20 anos atrás, era difícil a gente conviver e conversar com alguém que fosse daqui, né? Era as crianças somente, né? Adultos. Hoje, pela primeira vez, nós estamos conseguindo conviver e encontrar pessoas que são nascidas aqui em Sinop ou de cidades próximas. Mas isso era
praticamente todas as pessoas vieram de algum lugar do Brasil. Em termos culturais, né, a gente vê através até da cultura do próprio CTG, que nesse mês está de aniversário, né, e em comemorações, a gente vê que tinha uma cultura um pouquinho mais sulista implantada aqui. Mas com o passar dos anos, hoje a gente encontra e vê pessoas, eu tenho certeza, o João disse que eu vou falar, nós temos pessoas de todos os estados do Brasil morando aqui em Sinop. Então, assim, realmente essa miscigenação, né, esse encontro dessas pessoas, né, isso causa uma riqueza muito grande através de conhecimento para quem busca história, para quem busca culturas, né? E nós vemos que cidades, né, que têm essa característica, países, né, por exemplo, assim, eu já ouvi muitas vezes falar, não conheço, mas a Austrália, por exemplo, é um país muito bem quisto, né, pelas pessoas do mundo inteiro, realmente por ter essas características. E isso, né, que o Volmir falou de Sinop ser uma cidade acolhedora, eu vejo que está muito atrelado realmente, né, essa quantidade de raças, né, e de culturas que a gente tem aqui dentro. Vocês contaram um pouquinho quando vocês chegaram aqui, numa cidade que a energia ainda era motor, então de vez em quando passava 2, 3 dias sem energia, o chão era de barro, então devia ser um começo relativamente difícil. Mas vocês lembram dele como sendo um começo difícil ou vocês têm saudade disso? Dá uma certa saudade daquela Sinop do começo? Eu acho que, tipo assim, são fatos marcantes na história de quem está há mais tempo aqui, acima de 30, de 50 anos. Mas acho que foram processos necessários para passar por isso, para que a gente valorize o que a gente tem hoje, né? Só quem viveu, sentiu na pele isso, e você vir demorar 2, 3 dias para fazer um trajeto de Cuiabá até aqui, ou mesmo quando tinha um asfalto. Eu lembro que uma vez eu fui em Cuiabá buscar um carro, de Posto Gil até Mutum demorava 3 horas, que era um buraco em cima do outro, era a primeira e segunda de marcha, né, para você andar. Para você ver o que tem hoje, uma BR em vias já de ser duplicada. Logo, energia, que é um fator principal, digamos assim, um dos fatores principais para investimento, para atrair empresas. Você ter uma estrutura que, digamos assim, possibilite a atração de investimentos para cá, de novas empresas vir. Internet, a gente sabe que ainda não é o melhor dos mundos, mas temos uma tecnologia hoje. A logística aérea, que eu acho que o grande diferencial de Sinop hoje está justamente no ponto estratégico da localização geográfica dela. Está a 500 km da capital, mas se eu pego um perímetro de 300 km, eu atinjo pessoas do sul do Pará, que vem para cá, tem uma população flutuante aqui de mais de 500, 600 mil que depende de uma forma ou de outra da economia de Sinop, na área do comércio e serviço. Então, sim, deixa a saudade. Tinha muito mais verde muitas vezes, a gente via, mas tinha muito mais dificuldade também. Então, acho que isso é uma tendência natural do crescimento, da modernidade chegando e trazendo um pouco mais de conforto para quem está aqui estabelecido. Então, quem chegou aí no Sinop há 30, 50 anos atrás, o crescimento da cidade fez com que essas pessoas também crescessem. Estavam falando agora há pouco aqui, meus filhos, eu tenho 3 filhos, 3 nascidos aqui em Sinop, então são sinopenses raízes, né? Que era até pouco tempo atrás, era difícil encontrar pessoas aqui oriundos. Então hoje tem uma população que já fixou raízes aqui, e quem vem para Sinop, muitas vezes o pessoal vem para cá para estudar ou se formar nos diferentes cursos que tem aqui, muitos acabam permanecendo aqui, não voltam para o seu município de origem. Então acho que isso é uma riqueza cultural e até social da cidade, que cada vez mais engrandece o potencial do município, né? Falando sobre a educação, né, que você acabou de citar, realmente no início dos anos 2000, né, quando eu estive aqui, quando eu cheguei, né, aqui, final dos anos 90, os jovens daqui, eles iam principalmente para a capital, para Cuiabá, para estudar, né, fazer faculdade. Foi quando começaram a surgir os primeiros cursos, né, universitários aqui. Então a gente tinha esse movimento, esse deslocamento, né, de financeiro, né, dos jovens, ao invés de gastar, né, os pais, né, investirem aqui, acabavam investindo na capital, em outros lugares do país, para conseguir dar suporte para os filhos estudarem. Depois, com o movimento, né, principalmente das faculdades aqui em Sinop, hoje a gente vê o movimento ao contrário. Então, hoje nós atendemos não só a região, como tem cursos, inclusive medicina aqui, onde vem jovens do Brasil todo e vários outros cursos extremamente interessantes e importantes. E qual o papel da população de Sinop nesse crescimento de Sinop, ou Sinop se tornar a cidade que se tornou?
Porque tem cidades muito mais velhas que Sinop, porque Sinop é muito nova, 50 anos, que não estão perto do que Sinop se transformou. O que esse povo tem de diferente na visão de vocês? Bom, o que eu penso, a minha opinião pessoal, acho que o sofrimento acaba lapidando as pessoas, né? Tudo aquilo que eles vivenciaram, que passaram, que sofreram para chegar aqui. Muitas pessoas vieram para cá do sul, na época, lá para fazer a ocupação da Amazônia, que tinha aquele slogan lá do governo, ocupar para não integrar e tal. Então, o sofrimento, a dificuldade que as pessoas passaram, hoje eu acho que acabou fortalecendo muito mais essas raízes aqui, né? A gente vê que é dificilmente você falar com alguém que é de Sinop que não tem amor por essa terra aqui. Então, pô, seus filhos estão aqui, netos estão nascendo. É uma cidade que encanta pelas oportunidades que ela tem. Então, as pessoas que realmente queiram empreender ou crescer ou trabalhar, Sinop, a gente percebe muitas vezes nas empresas a dificuldade até de encontrar mão de obra aqui, porque o Brasil está pleno emprego. Imagina uma cidade como essa que cresce a 10%. Então as pessoas que vêm para cá, que conhecem Sinop, uma cidade, claro, tá no centro do Brasil aqui, está longe de tudo, mas não tem, mas temos uma logística aérea que facilita eu deslocar para São Paulo, para Brasília, ou daqui a pouco até para fora do país. Em termos de estrutura, um comércio muito forte, pujante, serviços aqui na área de saúde, na área de educação, que você não precisa buscar nada fora, que tem muitos especialistas aqui, muitas especialidades médicas. Então, é uma cidade que realmente é referência não só para o estado, mas até para o Brasil, pelo potencial econômico que ela tem. E uma diferença que eu vejo muito de Sinop é o fortalecimento do comércio e serviço. Hoje, o ambiente empresarial, 70% da atividade econômica de Sinop está dentro do comércio e serviço. Então, é uma cidade que, por mais que muitas vezes o agro tenha sua importância, é importante para o desenvolvimento econômico do Estado, mas ele não está especificamente atrelado somente a um vetor econômico que consiga te sustentar o teu desenvolvimento e seu crescimento. Sinop está caminhando para a gente ter 30 mil empresas, são 30 mil CNPJs dentro de Sinop, e são dados que o Sebrae traz. 55% é o microempreendedor individual. Então, tem uma pujança econômica muito grande que faz com que as pessoas cada vez mais acreditem e enxerguem oportunidades para que eles também cresçam e se desenvolvam localmente aqui. Bom, a gente está falando de Sinop dos 50 anos até hoje. Me digam hoje, na visão de vocês, o que hoje Sinop tem de melhor? Quando a gente fala dos 50 anos, o que a gente tem a comemorar? Eu vejo, né, Sinop, os números, né, da economia mostram que é uma cidade realmente muito promissora. Ela está localizada, né, num eixo do agronegócio, o eixo mais importante hoje do país e um dos principais do mundo inteiro. Isso fortalece muito, né, a própria cidade. Como o Volmir acabou de falar sobre Sinop ter se transformado nesses últimos anos, porque assim, resgatando um pouquinho a história, a essência de trazer as pessoas para cá era para trabalhar com agricultura. Nesse meio tempo da agricultura não está dando muito certo, caminhou para o polo madeireiro, a pecuária, e depois nós vemos que a agricultura voltou hoje muito forte, né, nos últimos anos para cá. Só que enquanto isso, Sinop foi se reinventando, principalmente na parte de prestação de serviço. A distância da capital, né, os núcleos, né, dos serviços públicos oferecidos aqui, a distância ela é os mesmos 500 quilômetros que foram na fundação. Só que hoje o acesso, né, ele é facilitado, né, por todos os meios de comunicação e de transporte. Então isso faz com que a cidade realmente ela seja muito forte, com muita referência, principalmente o polo de prestação de serviços numa cidade totalmente incluída dentro do eixo do agronegócio. E a gente percebe que o que fortalece uma economia do município são as micro e pequenas empresas, né? Hoje, quando você fala do universo empresarial de micro e pequena empresa, 90% dessa teia de empresas existentes são micro e pequenas. Responde por mais de 50% da mão de obra empregada e já 1/3 do PIB, né, do Brasil. Para a gente entender a importância que tem os pequenos negócios para a construção e o crescimento de forma sólida e sustentável de uma economia pujante como a de Sinop, né? Então o Sebrae, ao longo desses vários anos que a gente está aqui, no começo eu até estava comentando com o Jairo, a gente fazia muitas feiras do comércio aqui em Sinop, chamada FEIMULT, que era lá no ginásio olímpico, né?
junto em parceria com a Colonizadora, foi uma grande parceira nossa lá no início, a Colonizadora Sinop, junto com a Prefeitura Municipal, que eram os primeiros eventos que o Sebrae estava promovendo para estimular esse comportamento empreendedor, de divulgação das empresas. Dentro daquele espaço do ginásio, a gente montava tendas lá dentro, os estandes, para o pessoal ir lá expor e a sociedade começar a visitar e conhecer as empresas locais. A Colonizadora também foi uma grande parceira nossa em eventos que o Sebrae fez lá atrás, não só de formação das lideranças que hoje ocupam os principais cargos das empresas ou até da parte política do município, mas de fóruns de desenvolvimento regional. O Sebrae sempre teve essa preocupação como agência de desenvolvimento, o que eu posso fazer para preparar essa região para o futuro, para ter um desenvolvimento mais sustentável e igualitário. Então fizemos vários programas aqui de desenvolvimento regional, desenvolvimento local, para que realmente desse a base para que Sinop seja o que é hoje esse crescimento sólido e sustentável, né? É claro que agora que vem para frente vai demandar um novo pensamento, uma nova visão para que a gente consiga corrigir algumas coisas para melhorar esse futuro nosso, para que seja cada vez melhor e mais confortável, mais atrativo para quem estiver vindo para cá, né, se estabelecer. Quem são esses microempreendedores ou os pequenos empreendedores de Sinop? Eles atuam em que áreas? A gente vê hoje, o Sebrae, esse serviço para o MEI, por exemplo, que é o microempreendedor individual, é um serviço que o Sebrae oferece gratuitamente lá. Então, para formalizar, para emitir as guias de boleto, tirar as dúvidas e tal. A gente vê muito formalização de atividades da área de pequenos comércios, tipo varejista, de vender roupa, de calçado, mas a área de serviços ela é muito forte também na área da construção, que é um setor que está bombando aqui em Sinop, né? Então isso é um ponto positivo, né? Quando a construção vai bem, quer dizer que a cidade está tendo, despertando e está tendo potencial para isso. Então pedreiros, a parte de manutenção de predial, de prestação de serviço de eletricista, a parte de beleza, alimentação. Então Sinop é um setor também muito forte aqui. Hoje, se você quiser sair em Sinop cada dia e comer num ambiente diferente, você consegue. Dentro de 30 dias tem várias opções aqui de diferente gastronomia que você pode estar explorando em Sinop. Então isso demonstra o potencial de Sinop. E aí os empreendedores vêm no bojo disso lá. Quando vem uma grande indústria, como temos aqui instalada aqui em Sinop, atrai também um grande grupo de fornecedores que são os prestadores de serviço dessas grandes empresas. Então a gente vê muito potencial e o MEI é um primeiro estágio para a pessoa se formalizar, sair da informalidade, que é você ter um CNPJ e poder negociar empresa para empresa ou até participar muitas vezes de vendas para o poder público, né? Então esse serviço o Sebrae presta gratuitamente, preparar esses empreendedores para esse novo mercado que está se desenhando para nós aqui. E Jairo, você é diretor administrativo do Grupo Sinop, então você ajudou muito, via Grupo Sinop, a desenvolver essa cidade do dia 1 até hoje. Talvez não você exatamente, você chegou com 25 anos de cidade, mas você contribuiu muito de lá para cá. O quanto você vê, como você enxerga o Grupo Sinop e Sinop juntos? Como você enxerga essa ajuda do Grupo Sinop para o desenvolvimento da cidade? A história, né, a história da cidade, né, e de toda a gleba celeste, né, da criação dessas cidades aqui, né, a origem através da colonizadora Sinop, que hoje nós tratamos enquanto grupo, né. Porém, ele sempre foi um grupo, mas é popularmente conhecido, né, principalmente, né, pelos pioneiros como colonizadora Sinop. Sempre teve muito próximo, né, de ajudar, né, principalmente a construir, né, essa história e essa cidade. Então você vê lá na essência, através dos pioneiros, ajudando desde a formar a primeira prefeitura, a construir o primeiro hospital, e todas buscando convênios, né, de recursos públicos para serem aplicados para a sociedade. Então a empresa sempre esteve muito próximos nesses anos todos. A gente vem fazendo o nosso papel social, né, enquanto empresa, porque não é simplesmente visando lucro, né, uma sociedade ela é formada, ela precisa promover principalmente o lado social e de desenvolvimento. Hoje muito nas empresas a gente fala do ESG, né, a parte de sustentabilidade, os pilares e tudo mais, mas essa essência, por exemplo, eu vejo que a companhia ela traz isso desde o Paraná que veio para cá. Então, assim, é muito interessante, gratificante ver relatos hoje, né, como o Volmir está trazendo aqui do Sebrae, de histórias onde a empresa foi parceira. Nem todas essas histórias eu conheço, mas assim, é muito comum a gente chegar e ser muito bem recebido em todos os lugares
por ter esse vínculo de parceria com esses órgãos. E como vocês enxergam Sinop hoje? Ela já está preparada, estruturada para os próximos 50 anos ou ainda tem muito a fazer? Eu vejo que ela está num bom caminho, né? Tem uma base sólida, né? Estruturada. Eu sei que o nível de crescimento de Sinop é 10% ao ano, às vezes fica difícil você planejar para 4, que dirá para 50 anos para frente, né? O que vem por aí. Mas acho que o ponto forte de Sinop é ter uma população muito trabalhadora, dedicada, que realmente tem amor pelo município, como eu falei. O pessoal defende muito a cidade aqui, literalmente com unhas e dentes, né? Porque tem amor pela terra, né? Aqui que você está querendo deixar seus descendentes, filhos, netos e tal. Eu ainda vejo que Sinop, nós precisamos ter a questão de melhoria, de ter a parte de segurança pública, esse impacto em qualquer ambiente, que precisa melhorar ainda. A parte de saúde, né, porque a cidade cresce, até fica difícil, às vezes, até para a gestão pública conseguir suportar todo esse nível de crescimento, mas estamos plantando boas sementes. A tendência de Sinop que eu vejo para o futuro é cada vez mais ela ser um polo e uma referência aqui para a região, não só pela logística que facilita a gente. Temos ainda esse projeto da ferrovia que daqui a pouco vai estar saindo mais cedo ou mais tarde. Eu vejo que é algo sem volta, né? Digamos, a gente melhorar a nossa logística, tendo uma ferrovia que vai baratear o custo de fazer uma exportação, uma importação, e Sinop vai estar sempre ao lado aqui. A ferrovia vai passar praticamente dentro da cidade, né? A cidade ela cresce muito rápido, acho que Sinop já está bem estruturada, está vindo a parte de saneamento básico, impacto na questão da saúde pública e tal. Então, caminha a passos largos para ser cada vez mais uma cidade polo, realmente que tem seu valor não só na parte da economia, mas de crescimento aqui, e acolhedora. Isso que a gente vê aqui, de ver essas diferentes regiões vindo morar para Sinop, tendo oportunidade para trabalhar, eu acho que isso é um grande fator fundamental para o crescimento de Sinop. E é claro que quando você olha a região, a gente também tem que tomar, e aí o papel do Sebrae junto com as empresas, a própria Grupo Sinop, que eles também criaram outros municípios aqui no entorno, a gente tem que ter o olhar de como que eu beneficio essas cidades menores para que elas também tenham um mínimo de desenvolvimento lá. Porque esse é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala em desenvolvimento, crescimento econômico, que não significa desenvolvimento econômico. Você tem que olhar esse entorno da cidade, principalmente as cidades menores, para que de alguma forma elas também tenham seu desenvolvimento. Senão eu começo a criar bolsões no entorno e gerando um impacto social muito dentro de Sinop. Então, ter essa visão de futuro. Sinop vai muito bem, mas o que Cláudia, Santa Carmen e Vera também podem buscar desenvolvimento para, de repente, eles serem fornecedores de produtos ou serviços de Sinop, mas que eles também consigam se desenvolver e fixar a população lá. Hoje a gente vê muitas vezes políticas que, de repente, procuram levar as grandes empresas para lá também, mas eu tenho que preparar também essa base para que realmente... São cidades próximas, num raio de 80 quilômetros daqui, eu tenho 5, 6 municípios no entorno que podem ser fornecedores locais também, né? Falando de planejamento urbano, né, um marco bastante importante que nós tivemos recentemente, né, foi a aprovação, né, da atualização do plano diretor. Isso ele fortalece muito aquele planejamento inicial lá da cidade, né, nascer de um parto, né, na Mata Amazônica. Então, manter esse padrão, né, daquilo que foi projetado no início faz todo sentido. E quando a gente olha o crescimento da cidade, as projeções, os números, né, são muito relevantes, é muito importante, né, que principalmente o poder público tenha todo esse cuidado com esse crescimento. Realmente, para nós não termos gargalo com saúde, educação, segurança pública e tudo mais. E essas cidades, né, que nós temos hoje próximo, naturalmente elas vão se tornar cidades satélites, né? Cidades dormitórias, de prestação de serviços e tudo mais. Então, muito além, né, do plano diretor para Sinop, realmente, aí em termos de governo estadual, precisa pensar e projetar a logística de acesso para essas cidades dormitórias que vão fazer essa prestação de serviço. Então, esse crescimento realmente ele precisa acontecer de uma forma estruturada realmente, porque senão logo vão começar a aparecer a parte muito forte de periferia, ocupações de áreas indevidas e tudo mais, porque a partir do momento que Sinop é vitrine, né, para o Brasil todo, anos atrás ninguém sabia quem que era Sinop. Hoje você vê Sinop, qualquer lugar que você viaja, as pessoas sabem aonde que fica, né? Então, essa referência faz que realmente venha todos os tipos de pessoas e com todas as intenções possíveis para cá. E aí a gente precisa
a realmente, né, fazer esse crivo, né, e dar sustentação para essas pessoas do bem, né, e não do mal. Eu acho que, complementando o que o Jairo falou, acho que a atualização do plano diretor de Sinop é um marco fundamental para justamente planejar esse crescimento urbano da cidade. A gente vê que uma tendência muito grande está chegando agora a verticalização da cidade, né? Muitos prédios, tem até um estudo do próprio Prodeurbs aqui que nos próximos 5, 6 anos é para ter mais de 60 torres surgindo. Sinop, ela tem um destaque para isso. Então, para a cidade começar a verticalizar, você tem que pensar toda na infraestrutura. A gente tem alguns gargalos ainda na época de chuva, quando chove muito forte, que ainda alaga, até pela própria característica de Sinop ser muito plano aqui, né? O lençol freático é muito superficial. Então, tendo esses cuidados, tendo esse crescimento de forma ordenada, como o Jairo falou, planejada aqui nós temos também uma entidade que representa muito todos esses anseios da sociedade, que é a Unesim. Então, e mesma coisa de Maringá, onde surgiu a colonizadora Sinop, lá tem o CODEM, né, que é o Conselho de Desenvolvimento de Maringá. Quando você tem a sociedade organizada, tipo assim, se organizando para construir políticas públicas, fica muito mais fácil as coisas acontecer. Porque daí ela está sugerindo melhorias, muitas vezes, para a gestão pública ou para o legislativo, de coisas que lá na frente vai estar impactando. Então, a Unesim, ela congrega, são 29 entidades, o Sebrae é uma delas que faz parte lá, justamente para pensar esse crescimento de Sinop do futuro, para que seja cada vez mais prazeroso a gente continuar morando aqui em Sinop. Né? Diz uma coisa, Volmir e Jairo, como vocês enxergam a cidade atual? Qual o maior desafio que a gente tem a enfrentar e como vocês entendem que Grupo Sinop e o Sebrae podem contribuir para esse desenvolvimento nesse cenário? Olha, um dos problemas que eu vejo, né, Sinop sempre teve uma característica, principalmente de nós que estamos aqui há bastante tempo, de ser uma cidade do interior. Só que essa cidade, ela está mudando, né? A gente percebe no dia a dia. Antes a gente frequentava um supermercado, a igreja, você chegava lá, você sempre encontrava vários conhecidos. Hoje já o cenário ele mudou muito, você vê que é uma cidade de mais de 200 mil habitantes. Então eu vejo que um dos principais pontos que precisam ser tratados aqui no município é a parte de mobilidade urbana, né? Nós estamos vivendo num contexto do aumento da temperatura, do clima, então isso tem que ter um olhar específico em relação a isso. A gente vê a criação de parques, né? E a gente precisa trazer aconchego, né, para essa população que está crescendo, principalmente com mobilidade, energia renovável, sustentável. Eu acho que essa pegada aí é que realmente, né, grandes cidades que são destaques, como você citou, Maringá, por exemplo, elas se destacam nesses aspectos. E aproveitar que Sinop, né, está tendo todo esse crescimento, essa visibilidade para tratar alguns aspectos para que ela realmente cresça e traga, né, esse conforto para os habitantes daqui e para quem chega também para conhecer e visitar. Eu ratifico o que o Jairo está colocando. Acho que a mobilidade urbana é um fator, digamos, crucial que tem que ser tratado de forma imediata, porque tem alguns momentos aqui na cidade de picos, né, que gera congestionamento, nessas rotatórias, muitas vezes se demora 15, 20 minutos para conseguir percorrer um pequeno trecho ali. A parte da arborização, que tem a ver com essa questão da qualidade de vida, por exemplo, a Júlio Campos, que é a nossa avenida principal aqui, você não consegue andar ali 2 horas da tarde ali, porque não é arborizada assim como Maringá é lá. Então acho que ter essa visão de melhorar o clima, o ambiente e tal, para ser uma cidade mais confortável para as pessoas que estiverem circulando ali naquele ambiente, principalmente andando ali pelo centro ali. E uma coisa que eu vejo é esse crescimento de Sinop, nós temos um gargalo hoje em relação ao ambiente empresarial, que é falta de mão de obra. Só que tem uma dificuldade muitas vezes de atrair mão de obra para cá pela questão do custo de uma pessoa vir se estabelecer em Sinop e ter condições de sobreviver, conseguir trabalhar e conseguir ter essa mão de obra disponível aqui. A gente tem até processo seletivo, muitas vezes a gente abre, a gente tem dificuldade de colocar pessoas lá, pelo custo querendo ou não, Sinop ela acabou tendo um custo elevado para você se colocar aqui também para morar. A gente tem alguns dados que a gente fala que hoje uma pessoa vir morar em Sinop e trabalhar aqui, se ela não ganhar pelo menos R$5.000 de salário por mês, muitas vezes ela não consegue pagar aluguel e ainda conseguir comer e tal, e ter um mínimo de conforto aqui. Então, se a gente não olhar ter esse olhar de futuro, de planejamento, como que eu atraio uma mão de obra para cá,
que seja mais atrativa, que ela consiga vir, ter um rendimento suficiente, que ela consiga se manter, e aí sim eu dar vazão a essa mão de obra que hoje é carente nas empresas. As empresas nossas locais, elas estão batendo um teto que ela não consegue crescer mais porque falta essa mão de obra aqui. Ou ela vai ter que partir para essa questão de inovação, trazer equipamentos modernos para de repente suplementar essa ausência de mão de obra, ou ter políticas públicas que de repente facilite essa vinda de pessoas para cá que vão ser a mão de obra que vai estar atendendo. Uma grande vantagem que eu vejo de Sinop, por ser um polo universitário, a gente tem mais de 20 mil alunos aqui universitários, a gente está qualificando uma mão de obra local que amanhã depois vai estar dentro das empresas, que aí esse é um outro grande gargalo das empresas. É ter mão de obra adequada e qualificada para que realmente ela consiga fazer a empresa se desenvolver e crescer. Temos existem projetos no município, existe o hub de inovação, né? E existem algumas frentes para tratar isso. Só que a Sinop, né, por ela ter essa característica que nós acabamos falando hoje, a exigência daqui, o nível de exigência também ela é maior do que em outros lugares do Brasil. Então, essa mão de obra qualificada, realmente, ela precisa, né, passar pelas faculdades, né, aproveitar esse cenário que nós temos, né, da quantidade de estudantes e tudo mais. Quando se fala de tecnologia, principalmente devido à agricultura, né, que nós temos de precisão, que é a referência para o mundo todo daqui, então já acaba atraindo uma qualificação maior, né, para as pessoas poderem trabalhar e dar suporte para toda essa região. E eu acho que realmente o segredo está em estar qualificando essa mão de obra que principalmente vem para estudar aqui na nossa cidade. 50 anos é muito tempo, mas como vocês preveem os próximos 10 anos? Como Sinop vai estar quando ela completar 60 anos? Vocês conseguem imaginar? Se eu for falar em termos de população, com certeza vai ter ultrapassado os 300 mil habitantes. Tem vários estudos que já apontam para isso, né? Hoje nós estamos, e o censo do IBGE atualizou recentemente, mas tem mais de 250 mil habitantes aqui em Sinop. Se eu olho pelo lado empresarial, 10 anos aí, com certeza deve ultrapassar também as 50 mil empresas, CNPJs local, pela tendência de crescimento natural. Eu acho que em 10 anos nós vamos ter, se Deus quiser, a ferrovia passando aqui do nosso lado, então diminuindo um pouco esse fluxo de caminhões e tendo mais conforto para quem precisa dela. Por que não pensar em Sinop no futuro ser um aeroporto de cargas aqui também, como já está sendo sonhado e pensado nisso para o futuro. Então, por que não pensar daqui a pouco ter uma linha internacional passando por Sinop? A maioria desses trajetos para os Estados Unidos passa por cima aqui do nosso aeroporto, porque não tem uma linha que tem uma escala aqui e vai para Miami, para os Estados Unidos, para outros lugares aí. Então, minha visão como futuro, como gerente do Sebrae, até por morar aqui e ser sinopense de coração, é que Sinop ninguém segura mais a gente aqui não. Acho que temos sim alguns desafios, como a gente falou aqui, de infraestrutura, de mobilidade, de planejamento da cidade para esse crescimento ser de forma mais ordenada e qualificada, mas eu vejo Sinop com mais de 300 mil habitantes, mais de 50 mil empresas aqui residindo, aqui instaladas, e cada vez mais sendo um polo de inovação, de tecnologia, pela dinâmica nossa aqui de ser uma cidade de referência. Eu acho que Sinop nunca vai perder essa característica de ser uma cidade polo na área de comércio e serviço. A prestação de serviço é um grande carro-chefe e o motor da nossa economia aqui no município. E você, Jairo, daqui a 10 anos, como estará Sinop? Olha, João, Sinop, todo dia, né, ela nos desafia a fazer previsões, né? Eu, muitas vezes, né, avaliando e principalmente trabalhando, estando dentro do mercado imobiliário, né, a gente faz projeções e tudo, e Sinop sempre consegue nos surpreender. Eu acho que isso também, né, isso vem desde a sua origem, né, Sinop sempre se pensou grande para cá. Então, realmente, quando a gente hoje fala, talvez pode ser muito distante pensar em conexões de voos internacionais num aeroporto como aqui, mas a gente precisa sonhar muito grande. Hoje, por exemplo, nós temos a maior indústria de etanol do mundo dentro do nosso município. Há 40 anos atrás, numa iniciativa, né, através do próprio Grupo Sinop, se criou uma usina de etanol naquela época. Ou seja, não foi talvez o tempo devido, mas isso acabou acontecendo. Então, assim, Sinop é uma caixinha de surpresas boas, né? Então, assim, é muito difícil você prever, né, números finais e tudo mais
Mas assim, quem está assistindo, João, pode vir conhecer Sinop, que realmente ela sempre vai surpreender positivamente. Pessoal, 2024 a gente está comemorando 50 anos de Sinop. Que mensagem final vocês deixariam para a cidade, cada um de vocês? Bom, eu deixaria aqui para quem está nos assistindo, você quer crescer, quer se desenvolver, quer aproveitar uma cidade nova, com 50 anos, com tudo ainda, muita coisa para frente para crescer e desenvolver, o momento é agora. Vir para cá, vir apostar, acreditar nessa cidade, para quem estar aqui, dar os parabéns primeiro, né, por toda essa construção. Nós não podemos esquecer do legado de quem chegou aqui com todo o sofrimento para ser a Sinop que é hoje. Mas a mensagem que eu deixo é uma cidade realmente encantadora. Todo mundo que vem para cá, que conhece Sinop, que já ouviu falar, mas quando chega aqui se encanta, não imagina ter uma cidade no meio da Amazônia com toda uma estrutura, uma qualidade de vida que consegue oferecer. Então, continuar acreditando. Acho que essa cidade ela é feita por um povo trabalhador, honesto, dedicado, que faz o grande diferencial de Sinop ser o que é hoje. E se a gente continuar mantendo esse ritmo, essas pessoas acreditando, vindo para cá, se dedicando, com certeza ninguém segura a gente aqui. 10 anos vai ser pouco para a gente superar todas essas metas e resultados que a gente está falando aqui. E você, Jairo, que mensagem você deixa? Primeiro, parabenizar, né, por todos que acreditaram, né, nesse projeto, que ajudaram a construir, que estão até hoje, né, no nosso município, né. Eu acho que principalmente fortalecer o agradecimento por toda essa construção. E num segundo momento, realmente falar que aqui é uma terra de oportunidades. Oportunidades que todos que estão nessa mesa, né, enxergaram, viram. Outros podem vir e conhecer e olhar. Quem pretende empreender, quem pretende encontrar um emprego para trabalhar enquanto empregado. Então existem muitas oportunidades aqui. Realmente é uma terra de oportunidades. E eu posso dizer que quem tem vontade de crescer, quem arregaça as mangas, quem vai para cima, tem espaço em Sinop, né? Eita povo trabalhador que corre atrás das coisas e que faz essa cidade girar. É impressionante, eu viajo o Brasil e Sinop é realmente diferenciado, né? É muito diferente essa cidade. O povo dessa cidade é muito diferente. Aqui nós não temos mar, mas nós acordamos muito cedo, né? Então, normalmente, né, nas praias você vê o pessoal, né, contemplando, né, o nascer do sol, mas aqui o povo acorda cedo realmente já para começar a trabalhar na luta aí do dia a dia. Literalmente, né, arregaça as mangas para fazer realmente o progresso, o desenvolvimento de Sinop acontecer. Então, quem mora aqui, quem está aqui, o empreendedor local, seja ele dentro de uma empresa, como funcionário, como próprio empresário aqui desses 30 mil CNPJ, realmente tem muito a contribuir para que realmente esse crescimento cada vez mais seja sustentável. Eu acho que é uma terra de oportunidades, concordo com o que o Jairo falou, mas nós não conseguimos imaginar o Sinop daqui 4, imagina 10, imagina daqui 50 anos, né? O que nossos netos, nossos bisnetos vão estar encontrando pela frente. Com certeza uma região, uma cidade muito melhor que a gente está vendo hoje, graças aos empreendedores que aqui estão, que vão construir esse futuro muito mais sólido e feliz lá na frente. Né? Valmir, Jairo, super obrigado pela presença dos dois. Vocês são duas pessoas importantes demais pelo que fazem por Sinop, pelo tempo que vivem em Sinop, e que a gente possa, os três, estarmos aqui quando Sinop fizer os 100 anos, para comemorar junto com o Sinop. Quem sabe a gente chega lá, né? Se a gente fizer um pouco de exercício, se alimentar bem, eu acho que a gente chega lá. Precisamos ser otimistas como Sinop é, né, João? Exatamente. Estou me preparando para isso. A ciência, a evolução, a gente ser um velhinho saudável, né? Velhinho, vendo nossos netos, nossos filhos crescendo aqui. Então, se Deus quiser, e a gente fizer a nossa parte também, cuidando da nossa saúde, da nossa saúde, né, nossa atividade física e tal, vamos estar juntos lá, quem sabe, se Deus quiser. Estaremos juntos nos Sinop 100 anos. E a você, ó, que acompanha a gente, que acompanhou mais esse episódio, muito obrigado e até o próximo episódio do Pode Transformar. Vamos de novo, volta então. E a você que acompanha a gente, ó, muito obrigado por ter estado com a gente em mais um episódio do Pode Transformar, o podcast do Grupo Sinop.